Santos, deu? Acho que foi. Tá me ouvindo bem? Eu tô. O pessoal também? Só porque eu mudei o fone aqui. Como é que tá aí, gente? Vão mandando aí pra gente. Tá. Bom, primeiramente, desculpa de verdade, gente. Nossa, hoje quando eu dormir eu vou chorar pacas, assim. Que justo em GO, as pessoas estão falando que justo em GO foi travar, né? Que é a residência que mais todo mundo quer. Então eu vou dar uma agilizada aqui, tá, gente? Porque senão acaba muito tarde, né? A gente entende que fica muito puxado. Mas a gente estava falando da residência de GO, né, Lu? Da duração, dos procedimentos. Você consegue continuar alguma coisa? Se é entrada direta, se precisa fazer cirurgia antes? Não, é acesso direto. Peraí que eu tô me ouvindo aqui. Acho que de vocês está muito alto. Então, assim, é um acesso direto, são 3 anos de residência. E como é uma especialidade clínica cirúrgica, então normalmente a gente divide os residentes, assim. Então, o primeiro ano é mais ligado a procedimentos de baixo risco na obstetrícia, então parto vaginal de baixo risco, puerpério, acompanhamento do trabalho de parto. Então, são essas as funções mais na obstetrícia. Eu tô falando um pouco pausado que tá tendo retorno para mim, tá? Não, pode falar. Já na parte da ginecologia, no primeiro ano, os atendimentos são mais voltados para a parte de ginecologia geral, né? Então, anticoncepção, planejamento familiar, sangramento uterino normal, então, todas as questões da ginecologia. A questão é que daí no segundo ano a gente começa a derivar esses atendimentos mais para subespecialidades, como, por exemplo, oncogineco, urogineco, endometriose, endoscopia ginecológica. E no terceiro ano a gente já espera que o residente ele tenha domínio de técnica cirúrgica e de conduta. Você vai me ouvindo, Angela? Sim, dá pra ouvir, sim. Tava dando eco, agora eu consegui consertar. Conseguiu escutar tudo que ela falou, gente? Senão ela repete. Tava com eco, né? Eu não sei se é porque... Pois é, eu não sei o que aconteceu aqui. Agora pra mim tá normal. Gente, isso eu acho que é censura. Porque a gente tá falando de... eu tô ligada. A gente não chegou no final ainda da entrevista. A gente não é boba, não. Ai. Então, assim, o pessoal tá pedindo pra repetir. Então, assim, como a formação, a gente tem essas duas especialidades num único programa, a gente tem que contemplar nesses 3 anos as duas coisas. É muita matéria e muito conteúdo das duas questões, né? Então, assim, no primeiro, até a Febrasgo, eles lançaram no ano passado uma matriz de competência. Isso eu posso mandar para vocês depois, para vocês darem uma olhada do que é esperado para o programa de residência de gineco. A gente sabe que o Brasil é muito grande, como tem problemas em tantas áreas, não só na medicina, mas para a gente na gineco a gente vê isso bastante. Então, estrutura hospitalar, perfil de paciente, necessidade de cada região, isso muda bastante. O que eu consigo falar é mais como a gente vê em Curitiba e mais no Sul, que é onde a gente está mais ligado, onde eu fiz a minha residência, né? Eu fiz a residência na Santa Casa, em Curitiba. Sou filha da PUC, então eu acabei ficando em casa e com os meus pais, né? Uhum. Mas eu prestei prova em São Paulo, prestei prova no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, a gente vê que tem bastante a questão, eles são muito bairristas, né? Então, eu cheguei para a entrevista, passei na prova, passei na prática, cheguei para a entrevista, era assim, o que você veio de tão longe fazer aqui? Já é essa abordagem. Hoje já está um pouco diferente, é mais o critério de nota, eles não ficam tão presos nessa questão mais regional, mas até o ano que eu prestei prova, que foi 2014, 2015, ainda tinha bastante essa questão regional. São Paulo tem isso bastante também. São Paulo, eu fui para a entrevista do Santa Casa de São Paulo, eles me perguntaram, tá, seu currículo não tem nada de gineco, por que você acha que você vai ser uma boa gineco? Então, é desse jeito, assim. Mas eu acho que é muito de cada lugar. Acho que em Curitiba tem essa vantagem, que é muito mais voltado para a avaliação da prova mesmo. Então, a nota conta muito, a análise curricular conta muito pouco. O que às vezes acaba, a gente acha que perdeu tempo na faculdade fazendo tanta liga, tanto estágio, tanto trabalho. Mas, na verdade, a diferença de ter feito isso tudo é quando você for para
prática, né? Eu notei bastante diferença, por exemplo, mesmo comigo mesma, quanto os meus colegas, quem trabalhou antes de entrar na residência. Você vê que às vezes a gente sai meio cru da faculdade e vai direto para uma residência, parece que a gente não desliga daquele modelo de trabalhar como acadêmico ainda, sabe? Que a gente sabe que tem alguém responsável por trás, alguém que vai dar o feedback para você, alguém que vai estar por trás das suas ações. Então, às vezes, a gente não se desliga dessa função de aluno. Então, eu achei que foi muito bom ter trabalhado um ano antes de entrar na residência. Dá mais segurança, você sente que o paciente é teu paciente, você percebe que se você não fizer determinada coisa, aquele paciente não vai ser assistido. Se você não agendar a cirurgia, essa cirurgia não vai acontecer, você vai começar a aumentar a fila de cirurgia do teu serviço. Então, às vezes, é muito também da percepção de cada pessoa, né? De como o jeito, como é. Eu acho que para você ser ginecologista e obstetra, sabendo que você vai lidar na saúde da mulher em todos os períodos da vida dela, seja na parte reprodutiva, na parte infanto-puberal, na parte climatérica, a gente tem que ter um perfil mais atencioso, a gente tem que ser sociável, a gente tem que se interessar em ouvir a paciente e principalmente ser disponível, porque a gente sabe que a gente tem um contato muito íntimo com a paciente, né? E agora, com todas essas questões cada vez mais entrando, a questão de sexualidade também, vindo a questão de transgêneros e tudo mais, acaba que a nossa sensibilidade tem que ser ainda maior. Então, eu acho que gineco continua sendo uma área desafiadora. É algo que nunca vai faltar paciente para você, porque as pessoas continuam precisando, continuam povoando o mundo e continuam envelhecendo, então as mulheres, e vai continuar existindo mulher no mundo, então as mulheres vão continuar precisando ser assistidas, principalmente pensando na parte de obstetrícia, sim, a gente sabe que por enquanto ainda não tem nenhuma forma viável, senão um útero para gestar, então o obstetra sempre vai ser requisitado. A gineco, a GO ainda é uma das 5 áreas mais, eu estava vendo esses dados até para uma das 5 mais concorridas, até não em nota, a gente acaba vendo que a nota dá uma variável, ainda a nota mais alta seria plástica, dermato, otorrino, aquelas outras, mas a gineco ainda é uma área muito requisitada e muito concorrida, porque a gente sabe que é uma área que sempre vai ter mercado, não é uma coisa muito de modismos, né, que a gente vê, às vezes, uma especialidade ou outra que aparece, mas é algo que a gente sabe que é uma das cadeiras da medicina, né? Uma das grandes cadeiras da medicina. E Lu, estão perguntando aqui, claro, qual que é a rotina da ginecologia obstetrícia? E dá só para ser ginecologista? Dá para você não ser obstetra? Como que é essa dá. rotina, essa escolha? Se você praticar, você pode ser uma delas. Não tem problema nenhum. Mais gineco do que obstetrícia. É muito de obstetrícia quando vem, normalmente é uma amiga de uma amiga, ou uma amiga de uma prima, mas a gente parece que a nossa área de interesse acaba atraindo as pacientes. Então, hoje, assim, no meu consultório vem muita urogineco, que é a parte de cirurgia vaginal e questões do assoalho pélvico, e vem muita também questão de sexualidade, principalmente paciente LGBT. Vem muito, muito, muito. Então, acaba que a gente se identifica e isso acaba atraindo as pacientes. E era uma questão que até estavam perguntando para a professora Mari, a questão de remuneração, é algo que é bem variável, né? A gente pensa, eu não quero ter uma rotina puxada, mas você pode não ter uma rotina puxada e escolher algo dentro da especialidade que você consiga ter uma remuneração melhor. Mas, na verdade, acho que tudo que você faz, que você goste, que você estude, que você se dedique, você vai ter um destaque e você vai atrair paciente para você. Tem diversas maneiras de você atuar. Você pode fazer também só a parte ambulatorial de consultório, você pode fazer a parte de plantão, por exemplo, que tem a parte cirúrgica também, que é um esforço bem grande na obstetrícia. Tem a parte de imaginologia também, tem obstetras e ginecos que ficam só na parte de ultrassom, mamografia, densitometria óssea também. Tem a parte de sexologia, enfim, é uma área muito ampla. Te permite, digamos, repensar como na medicina, eu não sei o que eu quero fazer. Putz, cheguei na gineco. Nossa, daí você entra, parece que tem um outro leque de opção para você resolver o que você quer. Então, acho que te dá bastante maleabilidade, assim, bastante independência dentro da especialidade. Uhum. Perguntaram também ali, Lu, como que dá para você estar na faculdade de medicina, ter uma visão ampla da medicina, mas ao mesmo tempo ter um currículo mais direcionado? Você acha que é possível? Eu acho que porque
eu acho que ainda é muito complicado, vendo que o nosso currículo é integral na faculdade, a gente ter esse tempo extra acaba que precisa fazer plantão noturno, tudo aquilo, né? Mas eu acho que o interessante seria pegar essas áreas, talvez. Claro que ninguém vai. Odeio psiquiatria, vou fazer uma liga. Às vezes é complicado, a gente vai para temporadas de interesse, né? Então, talvez focar nas áreas que a pessoa mais, que a gente mais gosta e buscar. Não precisa ficar fazendo carreira em liga, sabe? Eu vejo isso. Eu, por exemplo, eu fiz aquilo. Fiquei 3 anos na Liga de Emergência Cirúrgica do Cajuru. Mas talvez eu poderia ter experimentado outras coisas. Talvez pegar pequenos momentos e experimentar. Claro, a gente sabe que tem a parte curricular das provas de residência, que tem umas que exigem liga, tanto tempo de liga, tantas horas complementares, monitoria e tudo mais. Talvez pegar o que é obrigatório e nas outras especialidades tentar experimentar. Um final de semana vai, sei lá, no plantão de obstetrícia. Muitas vezes também falar com um professor, às vezes não precisa fazer liga. Fala com o professor da especialidade e eu, tipo, garanto, a gente é muito aberto, muito aberto. Tem também hospital que tem hospital, que é hospital escola, que tem residente, que vocês podem falar, os residentes são bem acolhedores. Todo mundo quer mais uma mão de obra para ajudar no plantão de obstetrícia, por exemplo. E algo que vocês mesmo, como acadêmicos, têm uma autonomia. Vocês conseguem fazer parto, vocês conseguem fazer assistência da gestante que está no trabalho de parto, vocês conseguem fazer um pré-natal. Então, por mais que assim, seja uma especialidade que tem várias nuances, ela é muito básica. Até mesmo, por Uhum. exemplo, eu decidi ginecologia e obstetrícia trabalhando como médica de família também, né? Indo para posto de saúde. Então, queira ou não, é uma área que, por mais que eu não quero fazer ginecologia, mas qualquer coisa que você faça, você eventualmente vai atender uma mulher que ela vai te perguntar sobre um anticoncepcional, ou de uma dor pélvica que ela tenha, ou de um abaulamento na vagina que apareceu. Então, eu acho que é algo que dá para ser bem abrangente. Uhum. E me perguntaram ali sobre essa abrangência, se, por exemplo, uma pessoa quer se especializar em cirurgia ginecológica oncológica, ela teria que fazer Pode. GO ou teria que fazer cirurgia geral? As duas coisas. É como a mastro, por exemplo, que você pode fazer ginecologia obstetrícia ou cirurgia geral. E aí você faz a subespecialidade. Na gineco, a gente tem áreas de atuação e subespecialidades. As áreas de atuação são as especialidades que elas são reconhecidas pelo MEC, tá? Pelo CFM, me desculpa, pelo CFM. E enquanto que a subespecialidade, assim, eu gosto de fazer parte de patologia de trato genital inferior, que é saúde da vagina, da vulva, do colo do útero. Por mais que a gente saiba que é uma baita de uma especialidade, tem um monte de médico super conhecido que faz só isso, ainda não é algo que é reconhecido pelo MEC, digamos assim, sabe? Então, tem alguns empecilhos, assim, tem gente que prefere, não, quero fazer algo que seja estritamente reconhecido. Você vai ter que fazer reprodução humana, ou sexologia, ou endoscopia ginecológica, que é cirurgia por vídeo, esteroscopia. Então, tem algumas diferenças assim. A oncogineco, por exemplo, você faz os 3 anos da ginecologia e obstetrícia, e daí faz mais 1 ou 2 anos de oncologia ginecológica. Entendi. Perguntaram aqui agora dos R4. Quais que seriam os R4? Ah, tá. Eu até anotei separadinho aqui. Os R4 vão ser a endoscopia ginecológica, medicina fetal também, que é até cirurgias intraútero, imagem, é bem interessante. Reprodução humana também a mastologia e a sexologia. Endócrino gineco, infanto puberal, urogineco, ultrassom ginecológico, oncogineco, isso tudo mais especialização, sabe? Ainda não são áreas, né? Tem muita briga dentro do CFM para conseguir tornar especialidade. E qual que é o papel de um GO na unidade de saúde da família? Quais são as áreas de atuação lá no UBS? Principalmente o pré-natal de baixo, médio risco. Algumas unidades de saúde demandam da gente que faça um pré-natal de alto risco, mas aí a acessibilidade e exames vão ser mais complicados. E principalmente anticoncepção, sangramento uterino normal, rotina ginecológica, né, coleta do preventivo, a saúde mamária também. Então, toda a parte básica da saúde da mulher. E a área cirúrgica? Quais são as áreas de atuação da GO? A gente tem cirurgias, daí a parte que eu A parte tem boa. a gente tem, na verdade, uma tendência cada vez mais na medicina a fazer cirurgias minimamente invasivas, né? Uhum. Então, na gineco, a gente consegue fazer elas cirurgias por vídeo e as cirurgias vaginais também são consideradas cirurgias minimamente invasivas na gineco, porque através da vagina a gente acessa toda a cavidade abdominal da mulher.
Então, a gente consegue, através da vagina, fazer, por exemplo, laqueadura, exérese de cisto de ovário, a gente consegue acessar, às vezes, algum mioma. Tem também as cirurgias do assoalho pélvico, que são cirurgias maravilhosas, para a gente fazer a reconstrução do assoalho pélvico feminino. Essa é uma das razões que a gente ainda não separa a obstetrícia da gineco. Todo mundo fala, beleza, trata de mulher, mas por que mantém as duas especialidades juntas? Uma das justificativas é do nosso conhecimento em anatomia e da fisiologia do assoalho da pelve. Como na hora de um parto, não, mas é só um parto. Realmente, 90% dos partos nascem sem nem tocar a mão, né? Mas tem alguns partos mais complicados e principalmente algumas coisas que a gente pode fazer na hora de um parto para diminuir a presença de incontinência urinária, incontinência fecal, prolapso, né, que é quando os órgãos da pelve descem pela vagina, aquelas lacerações grandes que podem fazer rotura até do esfíncter anal e do reto. O parto muito melhor que uma... Não muito melhor, né, mas na parte técnica, assim, digamos, né, não estou falando que, por exemplo, doulas, enfermeiras obstetras, pelo contrário, o que eu sei de proteção de períneo eu devo uma enfermeira obstetra que me acompanhou na residência. E acompanhava, ela ficava do lado dela, falava, Flávia, você vai me ensinar a proteger, eu preciso proteger, não quero mais precisar fazer filho, como que eu vou fazer? E ficando do lado dela, ela acabou, a gente vai observando e aprendendo tudo mais e consegue. O que a gente percebe, por exemplo, no começo da residência, os residentes de obstetrícia, acaba que a incidência de epísia é muito maior. Mas isso é pela insegurança de perceber o quanto, por exemplo, o períneo consegue estender, e isso vai mudando ao longo da formação. A gente vai adquirindo conhecimento, adquirindo aquela sensibilidade de perceber, por exemplo, quanto um períneo consegue esticar ou não na hora de um parto. Então, isso tudo a gente vê como o residente começa e como ele termina, a curva de aprendizado é muito grande, porque é uma especialidade essencialmente prática. Prática, 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 prática. Né? E a gente vê nas residências de Curitiba que tem, às vezes, assim, uma que tem mais gineco, uma que tem mais obstetrícia. É muito difícil você ver uma uniformidade, tipo, não, o mesmo tanto de carga. O ideal seria, mas a gente vê que na prática a gente tem um pouco de deficiência em um setor ou em outro. Mas você acaba conseguindo compensar, estudando, frequentando cursos, enfim, fazendo estágios eletivos, que muitas residências acabam dando essa oportunidade de residência, separando algum tempo durante o período. Não, realmente, a gente tem um período diminuído de obstetrícia, então vocês vão ter um mês extra saindo da gineco para ir para uma maternidade maior, por exemplo. Na Santa Casa, que a gente não tem, por exemplo, um pré-natal de alto risco, a gente tem uma parceria com o hospital evangélico para poder fazer o pré-natal de alto risco com ele. Então, acaba tendo essa amizade, essa parceria entre os programas de residência também. E Lu, puxando o que você falou da qualidade da residência, como que se escolhe uma residência de qualidade? E para você falar também alguns polos aqui no Brasil de residência de ginecologia? Tá. Eu acho que a primeira coisa é você ver o que você se interessa mais, gineco ou... A gente sabe que se interessa para adultos, mas gineco ou obstetrícia. E isso que eu acabei de falar, por exemplo, essa não uniformidade, ver mais ou menos os programas onde você se encaixaria melhor. Eu gosto muito da gineco. Foi uma das razões que eu optei ficar na Santa Casa, que a nossa ginecologia é um pouco mais forte que a nossa obstetrícia, tá? Como tem gente que gosta muito mais de obstetrícia, por exemplo, prefere ficar no evangélico, enfim. Então, eu acho que vai primeiro pela área de interesse, do que você gosta mais. Tem muita gente que vai também pela localização. Então, eu sou, sei lá, aqui do Paraná, lá do Paraná, eu fiquei no Paraná. Tem muito disso também. Eu acho que os cursinhos de residência também, eles dão, às vezes, algumas elucidações sobre os melhores lugares, os rankings e tudo mais, mas às vezes se prender só em ranking é um pouco complicado. Porque a gente vê, às vezes, residências muito grandes, vou fazer, por exemplo, uma HC aqui em São Paulo. Tem muito R4, então você vai... eu vou fazer a residência de gineco no HC, mas eu sei que tem um programa de pós-graduação e residência em urogineco. Provavelmente você na sua residência não vai ter que fazer tantas dessas cirurgias. Quem vai fazer é o R4 que ainda está especializando. Então, até foi um critério que eu escolhi para mim, por exemplo. E até quando eu conversei com calouros meus, foi algo que eu recomendei. Às vezes é melhor você fazer residência, fazer uma cirurgia geral, uma ginecologista, e vou fazer num lugar que seja um pouco menor, não seja talvez um HC, uma Unifesp, algo assim,
e vou ter mais oportunidade, talvez, de pegar a mão cirúrgica. A gente sabe que nesses lugares, por exemplo, a parte teórica, a parte ambulatorial é muito forte. Você vai saber, não estou dizendo que, pelo amor, né? Não estou falando que são ruins. Você vai sair excelente. Mas talvez essa habilidade técnica e manual que a gente precisa ter de volume, de pegar no paciente, de operar, talvez a gente opere, eu acho que a gente acaba operando mais do que eles aqui. Entendeu? Que eu, por exemplo, eu fiz Santa Casa, de Curitiba, gineco-obstetrícia, e vim para São Paulo fazer urogineco. Então, assim, o que eu conversava com eles, o que a gente operava de gineco, eles não operavam aqui. Então, tem essas variações. E os hospitais de referência para GO? Tá? Quais você indica? HC. Sim, aham. Sim. E Porto Alegre também é muito forte. HC de Porto Alegre é excelente. E Lu, veio aqui uma pergunta bem legal. Se o ginecologista ele pode fazer a cirurgia de mudança de sexo? Pode. Normalmente é uma equipe multidisciplinar, os protocolos estão sendo cada vez mais atualizados e mais estudados também. Novamente, uma equipe que a gente junta ginecologista, urologista, cirurgião plástico, além de toda a abordagem psicológica e psiquiátrica do da paciente, né? Só um pouquinho, Lu, que parece que travou aqui. Pediram para você repetir quais são os hospitais de referência. Ah, tá. Espera só um pouquinho que eu acho que Tá. travou de novo. Travou de novo? Tá, peraí. Meu Deus. Aí todo mundo achou, travou bem nos hospitais, tá todo mundo pedindo nos hospitais. Tá, voltou. Aí pode repetir Tá. os hospitais de referência? Então, seria São Paulo, seria o HC e Unifesp, Santa Casa de São Paulo. Tem os outros para subespecialidades, por exemplo, o IBC, tem vários outros para oncogineco, para mastro também. O HC de Porto Alegre. E em Curitiba, acho que os principais seriam a Santa Casa, o Evangélico e o HC. E então a gente voltando aqui para a cirurgia de mudança de sexo, a pergunta era se o ginecologista ele pode fazer a cirurgia de mudança de sexo. Pode, mas não ele sozinho, né? É uma equipe, como eu falei antes, é uma equipe multidisciplinar que vai avaliar e cada um vai tratar da sua parte, por exemplo. A gente sabe que tem várias maneiras, por exemplo, de reconstruir, de fazer uma neovagina, várias técnicas, seja placenta, intestino. Hoje o pessoal está usando muito a parte da pele de tilápia, que antigamente não, ainda é muito usada para queimaduras graves de pele, então eles viram que tem uma utilidade e os resultados são muito bons com a criação da neovagina com a pele de tilápia. É um professor do Ceará. O Nordeste é muito forte na parte de gineco e na parte de urogineco também, principalmente Ceará e Recife. Eles são bem... E a parte de cirurgias de redesignação sexual e tudo mais, o Recife é muito forte. Eles têm resultados excelentes, assim, é bem bonito o trabalho que eles fazem. E na tua residência, Lu, você teve uma aula específica para cirurgia de redesignação ou foi por conta? Não, foi por conta. Essa parte de sexualidade ainda é um campo a ser conquistado, eu acho, sabe? Vai muito do interesse nosso como residente. Tem alguns chefes nas residências que têm esse interesse. Isso é algo que está crescendo cada vez mais. Mas muito do que eu me interessei, eu fui mais por conta. Então, eu gostava, eu fui atrás de cursos, fui atrás de palestra nos congressos, eu procurava olhar essa parte da gineco, porque é algo que a gente sabe que é muito defasado. Como a gente eu atuo no Sul, a gente sabe que o Sul ainda tem várias restrições, ainda é muito... Tem alguns conceitos e preconceitos que a gente ainda precisa passar. Então, é algo que eu via que tem uma demanda, tem uma população que quer ser assistida, mas que não tem essa conexão para a gente conseguir conversar disso. Então, aos poucos, a gente vai mudando a realidade. A gente na Santa Casa, o pessoal na HC, as coisas estão se construindo ali em Curitiba. E perguntaram também como que é a carga horária, tanto na residência quanto depois, se tem isso de do nada assim de madrugada te ligarem para você ir fazer a cirurgia, dá para ter uma rotina, dá para ter uma vida saudável? Dá para ter. Eu acho assim, independente da especialidade que a gente escolha, quem vai escolher o estilo de vida é a gente, né? Como assim,
por exemplo, eu pensava, não vou fazer cirurgia geral, que vai ser muito puxado. Eu escolhi fazer ginecologia e obstetrícia, que é tão puxado quanto. Eu vi que, na verdade, é o meu perfil gostar de uma rotina muito puxada. Normalmente, os programas de residência, eles contemplam as 60 horas que são previstas pelo MEC, né? Hoje a legislação ela é muito bem cumprida. Então, se acaba ultrapassando alguma coisa assim, a gente sabe que vai ter alguma sanção. Então, as residências procuram manter essa carga horária de 60 horas. Ali na Santa Casa, a gente tinha a sorte de não ter o plantão noturno, por exemplo. Então, a gente não precisava ficar um dia seguinte de pós-plantão. Na obstetrícia, a gente passava plantões todos os dias, por exemplo. Mais 5 dias na semana para cumprir as 60 horas semanais. Então, a tendência é o cumprimento disso. Os hospitais dividem na residência os seus esquemas de fazer, como fazer essas divisões do estágio, porque às vezes, são duas especialidades, fazer esses residentes saírem bem formados nessas duas especialidades, né? Então, às vezes, é uma questão de carga horária, mas tanto durante a residência, acho que é um período mais puxado para qualquer residência. Não vou fazer residência de NEP porque é muito puxado. A residência de clínica vai ser puxada, a residência de cirurgia vai ser puxada, a cirurgia de cardiologia, toda a residência é puxada. E depois, eu acho que é como você quer levar o seu estilo de vida. Sim, as pacientes ligam, que como eu falei, a gente precisa estar disponível, a gente sabe que mulher é sensível, a gente cria intimidade com as pacientes. Eu acho, sei lá, com 90% das minhas pacientes me mandam mensagens, às vezes por questões aleatórias, não só por questões de saúde, a gente vira amiga da paciente mesmo. E então essa disponibilidade a gente precisa ter. Eu optei, por exemplo, por não fazer muita obstetrícia, porque me incomoda às vezes essa parte inesperada. Pai, será que ele vai me ligar? Não vai? Se me ligar, será que eu vou estar fazendo alguma coisa? Então, isso de não ter uma rotina é algo do meu perfil. Então, eu prefiro ter uma rotina. Então, por isso eu gosto do consultório, eu gosto de cirurgia agendada, eu gosto de dar aula. Então, por isso que eu consigo fazer um cronograma. Mas eu tenho muitos amigos, por exemplo, que adoram essa rotina louca de não saber se o paciente vai te ligar ou não. Essa bomba relógio, assim. Talvez essa adrenalina de, tipo, tô de madrugada, me ligaram, tenho que ir. Já fiz muito disso também. Mas eu acho que talvez pro meu perfil não seja o melhor. Eu gosto mais eu gosto mais do cronograma. Sou mais organizada dessa maneira. Própria saúde mental, né? Não, exatamente. Mas eu gosto muito de plantões de obstetrícia. Eu gosto de fazer obstetrícia, mas com plantão. Então, eu sei que naquelas 12 horas, a minha atenção está voltada para isso. O que me incomoda um pouco é estar fazendo, sei lá, tô num jantar de almoço, um jantar de aniversário do meu pai e saber, será que vão me ligar, não vão me ligar? Será que eu posso tomar uma taça de vinho com meu pai no jantar? Não posso. Então, eu fico meio insegura com isso. Então, eu prefiro ter uma rotina. Veio aqui uma pergunta bem pesadinha. Como que você lida com pacientes que sofreram violência doméstica, se já aconteceu, e como que maneja com a paciente? Tá. Comigo é algo que aconteceu pouco, foram acho que 2 vezes em plantões que me trouxeram que a paciente havia realmente sido agredida, não teve nada de abuso sexual, foi agressão física, e uma outra paciente no consultório, mas é que a gente tem que, como médico, a gente tem que talvez botar até o que a gente acredita e o que a gente faria de lado. Talvez, eu iria denunciar na primeira, mas a paciente não quer aquilo naquele momento. Então, às vezes, a gente tem que cuidar a maneira que a gente aborda, porque às vezes a gente querer trazer ela, a gente vai afastá-la, sabe? Então, às vezes, deixar um ambiente acolhedor, seguro, para ela saber que ela pode contar com você e você ir seguindo os limites dela. Até que ponto ela quer se abrir, até que ponto você deve perguntar e até que ponto você pode ou não pode falar o que ela deve fazer. É muito complicado isso. A gente não sabe direito qual é o grau de dependência, o que ela depende dessa pessoa que está com ela. Às vezes não é dependência física. O que faz às vezes, uma juíza de direito estar casada e sendo agredida com, digamos, um jardineiro da casa dela que ela conheceu porque cuidar do jardim da casa dela. Então, são outras questões, são muito mais questões psicológicas e psiquiátricas do que muitas vezes a gente tem esse ambiente acolhedor, porque a gente sabe aquela clássica, o ginecologista é o clínico da mulher. Primeira aula de ginecologia é sempre o que vão falar, mas é a pura verdade. A gente é a porta de entrada para a paciente procurar assistência. Então, muitas vezes, como a gente faz esse tratamento dela nessa primeira abordagem, a gente vai garantir que ela
tenha essa ligação, essa empatia com você e consiga se abrir mais ou não. Então, às vezes, você foi a primeira porta de entrada dela e você, não, por que você não denuncia? Aí, de repente, opa, não é, no íntimo dela não é isso que ela quer. Ela quer ser acolhida, ela quer conversar, ela quer expor para daí ela tomar essa força interna dela de poder tomar uma atitude. Então, é bem complicado, né? Normalmente, quando acontece isso, principalmente quando a gente chama o pessoal da psicologia, da assistência social também, que eles acabam conseguindo pegar esse meio de conseguir abordar essa parte mais jurídica, às vezes até policial do caso, né? Uhum. E a questão das doulas e do parto doméstico, qual que é a sua opinião sobre, Lu? Isso, assim, eu sou super a favor das doulas, das enfermeiras obstetras. Eu acho que o papel que elas têm é muito importante de confortar a paciente, Uhum. principalmente em um momento que é dolorido, tem um monte de insegurança. Mas eu acho que a principal coisa é a gente unir os trabalhos. Eu acho que quando faz muito essa separação, quer segregar, botar um profissional contra o outro, isso é complicado. Já fiz bastante parto com doula no hospital, não fiz nenhum parto domiciliar. Isso eu, pessoalmente, não sou favorável pelo que eu já vi, e pelo que eu já estudei, pelo que eu já vi de caso, e por como eu já vi paciente que estava tentando essa abordagem em casa e veio numa situação de emergência para o hospital. Então, por segurança minha, não é algo que eu pratico, mas eu tenho vários amigos que fazem e super dá certo. Normalmente eles precisam ter uma maternidade de referência, uma ambulância meio a postos, assim, um time muito coordenado para você saber que paciente. Você não pode ser muito ousado. Você tem que saber o tipo de paciente que você vai submeter a uma tentativa de parto domiciliar. Não vai ser uma diabética, um bebê com Uhum. uma última ecografia com um peso previsto de 4.200, 4.500, que você vai tentar isso. E a gente vê que, na verdade, quando dá essas besteiras, digamos, é porque alguém foi além do limite que deveria ter levado. Eu acho que a questão é o bom senso e você reconhecer os seus limites e o limite que você tem que ir. Por exemplo, não, Locaforba, sofrimento fetal, às vezes é aquilo que elas vão tentar mais um pouco, vamos tentar mais um pouco. E você perde a chance de ter conseguido um resultado melhor, tanto para a mãe quanto para o bebê. Com certeza. Mudando aqui, mudando drasticamente de assunto, com as perguntas aqui, estão perguntando fazer a residência de GO e trabalhar em uma cidade pequena é melhor do que trabalhar numa cidade maior? E se é melhor fazer a residência no lugar que trabalha ou dá para fazer a residência em um polo e depois ir para uma cidade menor? Uhum. É relativo, a gente sabe que nos grandes centros tem muito mais profissional. Então, o mercado é mais concorrido. Eu acho saturado uma palavra meio complicada de usar. Eu acho que Uhum. concorrência é um outro tipo. Se você é bom, se você estuda, se você se destaca, mesmo num lugar muito concorrido, você vai ter espaço, porque você tem capacidade para estar nessa concorrência. Mas eu acho que ainda o interior ainda é um bom lugar para você se crescer como profissional e ter um retorno financeiro melhor. Como tem muita opção numa cidade grande, às vezes a remuneração é um pouco menor, variação no valor de plantão e tudo mais que você pode dar do que no interior. E às vezes no interior vai numa cidade que tem pouco ginecologista, então às vezes até precisa vir mais alguém para dividir um pouco o mercado também, não ficam muito sobrecarregados. Então, acho que é relativo. Eu já fiz plantão interior, tipo, já falei no começo, sou de Telêmaco, fiz plantão lá em Telêmaco, foi ótimo, trabalhei um pouquinho lá, foi ótimo também. Mas o meu perfil, eu prefiro ficar, por exemplo, Curitiba e São Paulo. Então, é muito o perfil da pessoa. Oportunidade? Tem. Mercado? Tem. A questão é a concorrência, né? Uhum. E estão perguntando aqui sobre as especialidades depois da GO, se dá para Uhum. fazer sexóloga ou como que você se especializa em cirurgia fetal. Tá. Cirurgia fetal, você vai fazer os 3 anos de ginecologia e obstetrícia e vai prestar uma prova para fazer um R4 em medicina fetal. Normalmente tem nos grandes centros HC, porque é uma tecnologia muito avançada que a gente precisa para fazer com qualidade, né? Então, fazer uma especialidade dessa num grande centro é muito melhor. Então, no caso de medicina fetal, por exemplo, é prova. Sexologia tem prova. Algumas outras são entrevista, depende de cada lugar. Você pode fazer mais de uma subespecialidade, por exemplo, também. Não tem problema nenhum. Você pode fazer sexologia, urogineco e endócrino gineco, por exemplo. Não tem problema, não tem um limite para você fazer. Tem bastante pós-graduação também, não só os programas de residência do MEC,
Porque, como eu falei, tem algumas que não são reconhecidas pelo MEC, mas não significa que você não possa atuar nessa área. Você pode atuar, mas pelo MEC você não pode falar, você não pode falar que eu sou uroginecologista, porque não é uma especialidade que é reconhecida. Eu tenho uma subespecialidade e sou especialista no tratamento de doenças uroginecológicas, entendeu? Entendi. E sobre a prova de residência, Lu, queria que você falasse como você passou na prova e perguntaram também se é necessário você ter um bom conhecimento de embriologia para passar na prova de GO. Também precisa. Na gineco a gente vê que a gente usa muito. Quando eu falo gineco é GO, tá, gente? A gente usa muito conhecimento de anatomia, fisiologia, embriologia, porque muitas doenças e muitas situações, até anatômicas, a gente precisa saber. Afetou o terço superior da vagina. Será que essa mulher vai ter o útero ou não? Então, assim, a embriologia ela é muito necessária para a especialidade. Claro, não são doenças que a gente vê no dia a dia, mas quando aparece é o detalhe que vai te fazer a diferença. Se você lembra daquelas aulas lá do começo, ou se foi tipo a matéria na hora que chega no internato, ou mesmo no clínico, que você deu aquela pulada no livro, sabe? Ah, não, isso aqui eu não vou ver. Esquece, Rokitansky, essas síndromes todas, não, nunca vou ver. E quando aparece uma no teu consultório, você se bate. Então, se pudesse dar, assim, um conselho, que é muito fácil de dar conselho, né? Seria quando a gente tem uma dificuldade em alguma área, dar um pouquinho de atenção a mais. Não, eu tenho dificuldade em endo, eu vou estudar um pouquinho mais endo, porque é o que vai me pegar. Eu adoro urogineco. Urogineco é algo, claro, tem que me atualizar, mas é algo que vem automático na cabeça. Diferente de algumas outras síndromes, né? Então é isso, gente. Acho que eu consegui responder tudo aqui. Nossa, hoje eu vou chorar horrores que a nossa live no YouTube deu errado. Eu ressalto que é Não. censura aí dos militares, que a gente está falando de feminismo. Eu vou passar aqui só um pouquinho, eu vou passar aqui com a Tel para ver como que a gente pode fazer agora. Mas ao que tudo indica, a gente vai ter que encerrar a live do Instagram e voltar pro YouTube. Mas eu vou confirmar aqui. Tel, se você estiver me assistindo, dá um help aí, por favor. Agora vai começar a live no YouTube e vai travar mais Meu ainda o Deus do YouTube de céu. vocês. Tem um monte de artista. E o que eu puder ajudar, tipo, pode passar o meu contato pro pessoal, né, Ai, Ju? deixa eu passar aqui. Tem o Instagram, podem mandar mensagem, não tem problema nenhum, que eu respondo. Às vezes ficou alguma coisa por responder, alguém ficou com alguma dúvida a mais, ou interesse maior. Às vezes o pessoal de Curitiba, se de repente quiser ir tipo, ambulatório de gineco, cirurgia de gineco, na própria maternidade, a gente pode conversar e combinar. Tá. Inclusive, tipo, se acabei perdendo alguma pergunta ali, vocês podem perguntar no Instagram da Lu, porque ela é super aberta no Instagram dela, responde todas as perguntas. E daí vocês podem perguntar por lá, tá? Mas aqui realmente, senão o tempo esgota, assim, vocês vão acabar muito tarde a live. Mas então a gente vai ficar aqui, então, no Instagram, o desespero. A gente vai continuar a live Cortou um no pouquinho esse Instagram. final, né, Ju? Não tô te ouvindo. A gente vai continuar a live no Instagram, então. E, Ah, tá. e aí, como que eu faço, Théo? Eu encerro? Eu não tenho acesso ao WhatsApp. Acontece. Temos que manter a classe. Normal, sexta-feira o sistema já É, parou. tá, então eu vou fechar A, aqui. a, a Teodora Vou falou. fechar a live. E daí, assim que eu Combinado. abrir a outra live, eu anexo o Instagram da Lu, tá, gente? Porque eu não sei direitinho qual o user dela. Você consegue me falar, então, Lu? Ver se eu consigo escrever? Arroba doutora Luísa Sprung. Luísa com Z. Sprung acho que você sabe Sim, escrever, aham. né? Quer que eu escreva aqui? Acho que foi. Então, beleza. Vou fechar aqui. Brigadão, Lu, de Feito? verdade. E desculpa, Lu, e todas as Imagina. pessoas que estão assistindo pelo incômodo, pelo probleminha aí que deu, mas isso aí, brigadão mesmo, Lu. Foi muito boa a palestra. Imagina, se vocês precisarem, conte comigo, tá bom, Beleza. né, Ju? Beijo. Um Você beijo, bom final também. de semana. Tchau. Tchau, tchau, amado.